Pessoal, boa tarde, oficialmente falando. É com muita alegria que Professor, nós desculpe interromper a aula do senhor, mas eu perdi alguma coisa? perdeu, mas você pode encontrar ainda. Mas oficialmente aí, boa tarde. Nós vamos então fazer hoje a Boa nossa tarde, professor. nossa Seu última boa professor, tarde. Sim, boa tarde. boa tarde. É, eu gostaria de saber se tem como o senhor ver quem já enviou a atividade no portfólio. No portfólio, ô Rodrigo, você mesmo vê. Quando você abre lá o seu portfólio daquela aula, lá aparece o arquivo que você enviou, lá no GR8, É por causa que eu entendeu? enviei, só que eu só não sei se chegou lá. Não, isso que eu estou te falando. Você abre o seu portfólio de novo, esse mesmo que você Tá. tentou fazer, e lá vai aparecer lá na linha o seu envio. Se não tiver lá para você, é porque ele não foi, entendeu? Mas eu Ah, te, tá. mas eu te Entendi. garanto que ele está Vou lá, dar uma olhada. certo? Te garanto que ele está lá. Meninos e meninas, obrigado aí, Luiz Paulo, por estar com a câmera ativada. E eu queria pedir para os demais, se por acaso tiverem condições, né? Só aqueles que puderem, se puderem ligar a câmera, né? Para a gente ter uma troca de olhares aqui, Boa tarde, para que a gente professor. possa então estar nos vendo. Boa tarde. Meninos, então, como a sequência nossa, nós já falamos várias vezes com vocês aqui, nós estamos falando de iluminismo, nós estamos falando de intervenções de ideias filosóficas em três campos principais. O primeiro campo que nós tivemos, conforme o Luiz Paulo falou agora há pouco, debates épicos da humanidade, né? Qual que é o ponto? Que o iluminismo, então, ele criticou a ideia religiosa, entendeu? Criticou a religião, criticou a igreja. O segundo item que o liberalismo criticou foi o tipo de governo. E o tipo de governo que se fala é o absolutismo propriamente dito. E E depois o sobre os terceiro item, reis. pois é o absolutismo, né, sobre os reis, é o governo. E o terceiro item que o iluminismo não criticou, mas influenciou, ou seja, a partir do iluminismo que se tornou da forma que é, e é até hoje, praticamente aí, é a questão econômica, certo? Então, nós temos a questão aí da contra a igreja, a questão de uma nova forma de governo que não seja absolutista, que tenha a participação das pessoas, e agora que a economia, a forma da questão econômica também influenciada. O danado é uma coisa, que a economia e a questão do governo é muito junto, entendeu? Totalmente. A economia influencia o governo e o governo determina a economia. Então é quase que uma coisa só. E aí, tendo feito essa introdução básica, a gente já pode ir para o texto, né? Já pode ir lá para as informações que a gente precisa. Né? A gente vai discutir basicamente aqueles mesmos autores que nós aprendemos a falar até em francês o nome deles aqui. Agora, no caso, as influências, as questões que eles trabalharam e o que foi determinado a partir das ideias deles. Certo? Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma pergunta inicial? Alguma questão? Talvez eu vou só. Tá, pode perguntar. Professor, eu só queria esclarecer uma. Aquela tarefa do portfólio que você mandou era muito fácil, tinha todos os slides no blog, quer dizer, Mas é tava isso aí. tudo respondido no blog. Mas é isso, a atividade é com base naquilo que a gente trabalha, né? Então, precisa ser assim, né? Agora, o problema é que tem muitos de vocês que são afobadinhos e já entra lá e marca qualquer coisa para se ver a coisa feita, né? Só que aí é um problema, porque aí a pessoa não leu, não assistiu a aula direitinho e marca qualquer coisa e aí vai ter nota baixa, infelizmente. Porque não é só colocar lá no portfólio e tá garantido, não. Tem que colocar uma coisa correta, né? Professor, eu tava arrancando os Professor, cabelos para saber o que que respondia. Só Aí que você aí eu foi fui lá no olhar no blog, blog lá de novo e achei as respostas tudo. pronto, aí, pronto. professor Eu- Caio, eu queria dizer uma sim, coisa. Eu tinha esquecido de fazer as atividades, agora que eu fui ver lá as atividades, e tem uma que é só até hoje. Eu vou fazer ela hoje, quando acabar essa aula, eu já vou enviar. certo, tranquilo. Deixa eu já mostrar uma coisa, porque que acontece? A gente, é, como eu disse para vocês na outra aula, a gente não é demais repetir. Olha só, olhando lá naquela parte, lá embaixo, para verificar quem realizou o clique aqui, né?
Você vai clicando e vai ver que tem a lista de atividades, Paulo. É por esse ponto aqui. Eu acho que você até conversou comigo outro dia, né? Então aqui tem aula 1, aula 6, aula 14 e aula 16. Eu só quero Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu só quero que vocês prestem atenção na seguinte questão aqui. A aula 14 foi nessa semana. E aí nós orientamos uma atividade de portfólio, certo? Essa que está correndo agora. E você tem até, acho que a nossa aula é terça ou quarta, não sei. Mas é terça ou quarta. Até dia 3. Então, até esse dia, né, que você tem para fazer essa tarefa e anexar no portfólio. Eu resolvi fazer essa próxima tarefa, que é a da aula de hoje, no portfólio também. Só que presta atenção, nós vamos começar essa aula hoje. E eu acho que nós vamos terminar essa aula só sexta-feira. Entendeu? Que vem. Então nós vamos ter o conteúdo hoje, nós vamos ter o conteúdo na quarta-feira, e nós vamos ter o conteúdo na sexta-feira também. Então eu já coloquei a data dela, vamos olhar aqui, ó, voltando à aula de hoje. Eu já coloquei a data dela, conforme eu estou prevendo, né? Para que você faça até o dia 12/3. Entendeu? Até a próxima segunda sexta-feira daqui para frente, certo? Porque a gente espera que você faça a tarefa quando termina, depois que a aula acaba, né? Depois que o conteúdo termina. Tá claro quanto a isso, meninos? Então, vai ser duas tarefas seguidas para o portfólio. Uma, você tem que fazer, já está fazendo, e a outra, depois que terminar essa aula aqui, né? Esse conjunto de informações aqui, que você vai fazer lá. Beleza? Tendo dito isso, né? Tendo dito isso, a gente vai, então, conversar sobre liberalismo, né? Sobre essa vertente do iluminismo, que é a questão ligada à economia, certo? Vamos aqui, tá aqui, metodologia, liberalismo, propriamente dito. Um material nosso aqui no blog. Quem não estiver conseguindo enxergar aí pelo celular, só entra lá no blog, né? Naquele link que você entrou hoje lá no GR8 para pegar o link da aula, você tem todas essas informações lá à sua disposição. Professor? Pois não. O senhor está apresentando slide? Tô. Se você não está enxergando aí, pode acontecer isso mesmo. Mesmo se você entrar numa parte da internet aí, você continua ouvindo a gente, certo? Não preocupa com isso. Então, se você precisar, entra lá no link que você entrou lá no GR8 para entrar na aula de hoje, e você rola a página para baixo até essa parte aqui, material. E nós vamos começar a ler aqui, ó, liberalismo, e aqui para frente nós vamos comentar. Faça isso, que aí você acompanha direitinho o texto, tá? Tá bom, obrigada. Eu posso contar com alguns leitores aí, entre vocês, para a gente ir lendo e comentando? Sim. Senhor, professor. Sim. Então vamos lá. O primeiro, lê, por favor, aí pra gente. Liberalismo. Se organiza aí. O liberalismo é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. O seu apogeu ocorreu após a Revolução Industrial, no início do século XIX. Basicamente, a visão liberal de mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho e intelectuais e que todos têm direitos naturais a exercer a sua capacidade. Menino, estudar um negócio desse nessa época aqui é muito importante, porque a gente tem uma série de ideias, entendeu? Que a gente vê a sociedade como ela está, a gente tem uma série de ideias, uns preconceitos, que foram coisas muito bem formadas ao longo da história. Como, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, por que será que tem pessoas que são pobres e continuam sendo pobres? Pode acontecer de ter pessoas entre vocês que respondem, é porque essas pessoas são preguiçosas. É porque elas não gostam de trabalhar. Porque se elas gostassem de trabalhar, elas seriam ricas. Né? Ou diria também, são pessoas que ficam só vivendo de auxílio do governo. E aí o governo é errado, dá auxílio para essas pessoas e essas pessoas não querem trabalhar. A gente pode até escutar pessoas dizerem uma coisa dessa. Mas
Isso foi construído justamente Professor, eu nesse digo que é contexto. porque essa pessoa bebe todo o dinheiro, fica gastando em boteco. Tá, Não mas é? nós estamos falando de pessoas que até que são crentes, é proibido beber, por exemplo, e está nas condições. Então, assim, não vamos reduzir demais, né? Sim, Bruna. Eu queria dar minha opinião sobre isso. No caso, professor, na minha opinião, porque existem pessoas que são pobres e continuam pobres, é porque às vezes elas não tiveram estudo e necessitam ficar naquela mesma profissão. Aí elas Não não conseguem tiveram nenhuma crescer. oportunidade também. Não, A mas é um questão. ponto de vista Uhum, muito diferente. A gente não pode generalizar ninguém. sim. Mas o ponto é esse, né? Até a questão dos estudos, Bruna. Você vai escutar alguém falar, é pobre porque é burro. Porque se fosse inteligente, ele estudaria e ele faria tudo diferente. Mas eu só quero falar isso para vocês, gente. Eu só estou citando isso aqui, que eu não concordo com nada disso, claro, que eu acabei de falar coisa que eu não concordo. Mas tem o fundamento que foi criado aqui nesse contexto do liberalismo. Entendeu? Foi nesse contexto aqui. Porque o que aconteceu? Vamos lembrar do burguês. Nunca se esqueça do burguês. O burguês era o trabalhador no sistema feudal e, por algum motivo, ele conseguiu sair daquela situação e passou para outra situação. Nessa outra situação, ele passou a ser a classe dominante. Entendeu? Mas os outros, iguais ele, que era antes, que não conseguiu mudar de vida, continuou na situação pobre. E quando o burguês conseguiu mudar de vida, no lugar de mudar a sociedade para que todo mundo mude de vida, não, ele manteve a sociedade como ela sempre foi, só que agora não é mais o senhor feudal que manda, é o burguês que manda. Entendeu? Então continuou tendo os servos, continua tendo os servos, continua tendo aquelas pessoas que vão continuar sempre na condição de miséria, na condição de sofrimento, mesmo trabalhando. Não vai, talvez, passar a vida toda e nunca vai ter uma casa própria, nunca vai ter um carro próprio, entendeu? Então, ou seja, eu só estou colocando isso aqui, gente, como pano de fundo, para entender ideias que nós temos até hoje, que muita gente repete, mas essas ideias têm uma data que elas começaram a ser apresentadas e impostas, certo? E a data é essa aqui, século XVII. Professor Caio, o senhor estava falando das pessoas que não tinha como sair dali e tal, da pobreza. Seria o mesmo exemplo de, tipo assim, o senhor pegar, vamos dar um exemplo aqui, o senhor pegar o fulano e pôr lá para trabalhar na fazenda para o senhor fala, não, eu vou te cobrar, quando você for lá para a fazenda, eu vou te cobrar R$1.000 e você vai receber R$900 para trabalhar para mim. Mas pode ficar tranquilo, quando der certo, todo mês eu vou descontando. Aí o cara trabalha lá nas condições precárias, todo dia se esforçando e tal. E aí, como ele estava devendo 1.000, ele pagava 900 e sobrava 100. Aí no outro mês, o cara cobrava os 100, sendo que ele recebia 900, aí ia só abaixando o dinheiro dele. Sim. E aí, tipo assim, não teria oportunidade da pessoa crescer na vida, porque ela não teria oportunidade de conseguir juntar o dinheiro, de conseguir investir, ela não iria ter essa oportunidade. É um pouco essa questão mesmo, né? Tem que pagar o aluguel. Também tem empresas que você... Tem gente que trabalha a vida toda no mesmo cargo e a empresa não sobe a pessoa. E também foi escolha da pessoa trabalhar naquela empresa. Pois é. Mas aí danado, sobe um, mas fica aqueles tantos outros lá na mesma condição. Né? Sempre vai ser desigual, sempre vai ser um problema. E agora, o que acontece aqui, gente? Olha o argumento trazido pelo liberalismo. Olha só, todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho e são intelectuais. Têm direitos naturais de exercer essa capacidade. Aqui que está a questão, viu, gente? Todos têm o direito natural de trabalhar e ser inteligente. Mas qualquer um de nós sabe que tem muita gente que está aí na pior. Está aí na situação totalmente terrível, né? Não está exercendo e executando esses direitos. Porque a própria sociedade está massacrando. Né? Tem uma moça que me ajuda aqui em casa, né? Ela faz aqui a limpeza. Ela trabalhou 2 meses na casa de uma senhora. Depois terminou o primeiro mês, a senhora falou assim, não, eu não vou te pagar hoje, que é a data, não. Eu posso te pagar depois? Pode. Aí passou 15 dias, a senhora foi para Goiânia, ela ficou indo na casa dela lá, né, que ela tinha a chave para limpar lá.
E depois a senhora falou, não, eu tô aqui com o meu filho aqui, tá doente, eu tenho que cuidar dele. Quando eu voltar para Iporá, a gente acerta. Isso já se passaram 2 meses e até hoje a menina que trabalha porque precisa para pagar aluguel, pagar energia e tal, e tá esperando a moça, a dona da casa, vir para poder pagar para ela. Né? E aí ela assim, não, você não precisa ir na minha casa mais, a minha sobrinha vai pegar a chave aí com você e quando eu voltar eu te pago. Simples, né? Simples assim. Então, ou seja, foi falta de inteligência? Foi falta de trabalho? Não, a pessoa trabalhou. Só que o patrão vai pagar quando ele quiser, quando ele achar que deve. Entendeu? Então, isso assim, é um caso, né? Então, são coisas que podem ser diferentes aí. Mas tem essa ideia, sabe? Essa ideia que fica de que você, se você quiser, você pode ser o que você quiser. Você é livre. Entendeu? Você é livre. Eu não sei se nós somos tão livres assim. Entendeu? Eu trabalho em 2 lugares. Eu trabalho aqui no colégio e trabalho também numa faculdade. Ô, professor. Nunca, só um minuto, tá? Nunca nenhum patrão meu perguntou para mim quanto é que eu queria receber pela aula. Simplesmente falou assim, olha, eu pago tanto. E pronto. Aí, uma vez, eu trabalhava antes lá num colégio particular aí, né? Aí, um dia, eu recebia lá, era coisa de R$1 a mais lá, trabalhando lá no colégio particular, eu ganhava R$1 a mais do que eu recebia aqui no colégio. Isso faz muitos anos. E aí eu falei assim, não tem sentido. Eu trabalho na escola particular e ganhar menos do que eu trabalho lá no colégio público. Aí eu fui lá e falei com a dona do colégio. Falei, olha, tô ganhando muito pouco aqui. Eu precisava que fosse pelo menos igual. No mínimo igual, não pode ser menos, né? Ela falou, tá bom, professor, eu vou te pagar por fora o que falta aí para completar o salário. Beleza. Nunca me pagou nem R$1 por fora. Ela falou, aí eu fui embora, eu vou brigar com ela, porque se brigar é demissão, né? Então, ou seja, ela que determina, o dono do colégio determina o que vai me pagar e pronto, né? E assim que é a situação. Porque de um lado está o trabalhador, de outro lado está o dono da empresa. E o dono da empresa que manda, né? O trabalhador vai ficar naquela condição que o dono da empresa quiser que ele fique. São ideias, tá, gente? Ideias que foram criadas, ideias liberais, que tem uma data aqui que começou, né? Por volta do século XVII até o século XVIII, ok? E teve o maior apogeu, viu? Quem leu foi... o apogeu é justamente o ponto alto, a maior época, certo? Aí eu estou entendendo esses que estão com a mão levantada, eu estou entendendo que é para ler. Então eu vou chamando cada um aqui, ou é para comentar alguma coisa? Ô, Maria Eduarda, você quer comentar ou você quer ler? Eu quero ler, professor. Beleza, então beleza. Então pode continuar você aí, Maria Eduarda, você lê. A próxima vai ser a Bruna e o próximo o Gabriel, por favor. Ok. Dessa maneira, o Estado não tem o direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a ordem vigente. Esse pensamento liberal norteou eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, criando um Estado de direito liberal na modernidade que visava assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo. Beleza, então, o que está lá, o que nós acabamos de ver, é que você é livre, eu sou livre, nós cidadãos somos livres. O Estado, o governo, não pode interferir em nada na nossa vida, apenas em uma coisa. Que coisa que o governo, o Estado pode vir e interferir na minha vida? A ordem vigente? Imposto? Não, nem imposto. O imposto é uma coisa que eu concordo. Não, tá escrito aí, pessoal, tá escrito. Ou contra a ordem vigente, o Estado pode interferir. Pois é, o que é ir contra a ordem vigente? Um exemplo. Seriam as leis? Tipo, cometer algum crime? Os direitos e os deveres, professor? Na verdade, é a lei mesmo, ou ir contra a lei. Se eu cometer um crime, igual foi dito aí, se eu cometer um crime, se eu estiver fazendo uma coisa errada, se eu colocar em risco a sociedade, aí eu não sou livre. Pega, mas também você não pode me bater, não pode me matar, mas você pode me prender.
Em alguns certo? lugares pode matar, né? Não. Pessoal, nós estamos falando do liberalismo, ok? Na ideia do liberalismo é essa questão. Aí tá falando dos direitos e dos deveres. Você tem as leis que você deve cumprir, que o Estado pode interferir se você for contra, mas você também tem o direito de ser livre. É mais ou menos isso? Só troca a ordem, Maria Eduarda. Primeiro, você é livre. Você é livre e o Estado não tem direito de fazer nada com você. Mas existem as leis. E se você for contra a lei, aí sim o Estado vai corrigir você. Certo? Mas a ideia central é que todo mundo é livre e nós temos o Estado de direitos e deveres, é o Estado liberal. Alguma dúvida com essa questão, meninos? Não, professor. Com base nessas ideias, ocorreu a Revolução Francesa, por exemplo, né? E também a Revolução Industrial. Nós vamos ter aula específica da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, tá? Mas nós estamos nesse contexto aqui da mudança na forma de governo, né, a francesa, e a mudança na forma de se produzir na fábrica é a Revolução Industrial. Beleza? Então aí, Bruna, lê, por favor, aí do John Locke, né, todos esses... esse primeiro parágrafo aí, por favor. Tá. Características do liberalismo. John Locke, filósofo inglês. John tem que falar com bico, não era com bico? Desculpa, não entendi. Era com bico? Não, ele era inglês, né? Então não era. Inglês é a boca aberta mesmo. Inglês é normal. John Locke, filósofo inglês, considerado um dos pais do liberalismo. O liberalismo, como um todo, visava acabar com a opressão do chamado Antigo Regime, as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, pensamento herdado do filósofo inglês John Locke, que assegurariam o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, de trabalhar, acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais a vida e a liberdade, sendo vedado ao Estado qualquer forma autoritária e injustificada de restrição da liberdade ou assassinato dos cidadãos. Tá vendo aí? Eu acho que foi o Gabriel que citou, né? Que em algum lugar eles fazem a pena de morte. Tá, mas para o liberalismo, olha aqui, de jeito nenhum o Estado pode assassinar alguém. Assassinar. Mesmo se o sujeito for o pior dos assassinos da história, mesmo se for aquele que, na cabeça de alguns, merece morrer, o Estado não tem direito de fazer isso. Essas são teorias liberais, tá? Então, parte do pressuposto. 3 direitos naturais. Direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Então, beleza. A liberdade, a vida não pode matar de jeito nenhum, nem se a pessoa de fato merecer, né? A propriedade não pode tomar o que é meu de jeito nenhum, né? Agora, se eu me desviar, fazer dívida que eu não posso pagar, aí sim pode tomar o que é meu. Mas aí a culpa é de quem? É minha, eu que fiz isso. Mas não é só o governo, eu quero a sua casa, eu vou tomar a sua casa. Não, eu que tenho que, por acaso, fazer alguma coisa errada em dívidas ou em crime, né? Aí, no caso, eu perco a liberdade e perco a propriedade. Só em casos muito específicos desse aí. Maria Tereza, você quer ler ou você quer comentar? Minha mão sem querer, desculpa aí. Tudo bem. Então, esses são os 3 direitos inalienáveis. Então, segundo Locke e o liberalismo, gente, uma coisa que é proibida demais é o suicídio. E nem não tem a ver com religião, não, viu? É na própria razão. Você tem direito à vida e você não pode desfazer desse direito. Então, você não pode suicidar. Segundo ele, não é inteligente você suicidar. Entendeu? Então, a vida, a liberdade e a propriedade. E da mesma forma, não é nem um pouco inteligente eu pegar o que é meu e dar para os outros de graça. Não pode. Isso é um pecado. Isso é contra a racionalidade. Aí agora vocês estão entendendo o que é o pensamento capitalista
que nós temos atualmente é baseado nessas ideias que o John Locke trouxe para a gente. E aí, o que mais? O povo participar do governo, né, contra o absolutismo, essa participação na política, esses elementos aí que foram sendo incorporados, né, incorporados na história. Professor, Sim, Bruno. então nós podemos dizer que o liberalismo... meu Deus do céu, a dicção tá ótima. O liberalismo teve muitos pós e contras na nossa sociedade atual? Na verdade, só tem prós. Praticamente. Entendeu? Nós estamos na sociedade capitalista, Bruna. Naquela que... Aquelas ideias que eu falei inicialmente aí, né? O pobre é pobre porque quer, porque é burro e tal. Isso é o que está mais evidente na cabeça do povo atual. E o que nós temos hoje é o liberalismo, né? Na forma capitalista de ser. Essas são as ideias do jeito. Aí o que eu estou fazendo no máximo aqui é falar coisas que todos nós já sabemos de cor salteado, só falar para você que teve uma data e teve uma pessoa que começou a fazer isso aí na história. E no caso, século XVII, século XVIII, John Locke. E começou lá na Inglaterra. Sim. Também tem o outro, né, professor, que você falou que também era o outro pai do liberalismo. É o Adam Smith, tá falando? Será? Se eu não me engano, na última aula, eu não lembro se era exatamente tá. Não. Nesse caso aí é os três poderes. Nós falamos do Montesquieu, né? Os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. O Rousseau. Ai. Vocês podem talvez talvez vocês nem aprendam a história, mas pelo menos aprender a falar francês, vocês vão aprender, né? Mas tudo bem. Eu não entendi? Maria Eduarda. O francês nós aprendeu, professor. Então. Quando falar, você sabe alguma língua? Eu falo francês. Aprendi com meu professor. Aprendi na aula de história. Ótimo, já está ótimo. Certo? Então, ou seja, está dito aqui essas questões. Vai cair questão em prova, gente, aqui pra gente, e vai cair na vida. Eu tenho certeza no Enem. Depois daqui, você vai fazer Enem daqui a 5 anos. Se você ainda tiver contato comigo, você fala, bem que o senhor falou, professor, tinha uma questão sobre John Locke ou uma questão sobre o liberalismo lá na prova do Enem, certo? Que isso aqui é coisa que vai cair. Eles não deixam de cobrar uma coisa dessa, mas aí você vai pensar nessas questões. Direito natural. O que é um direito natural? É um direito que você já nasce com ele, certo? E para Locke, esses três, vida, liberdade e propriedade, são inalienáveis, você não pode passar para ninguém, e o fato deles existirem justifica que você é livre para você fazer o que você quiser fazer, desde que não fira contra a vida, nem contra a propriedade, nem contra a liberdade, nem sua, nem de ninguém, né? E o governo, o Estado, não pode interferir na sua vida, a menos que você seja um criminoso. Né? E aí a questão aqui, é claro, pena de morte no liberalismo não acontece, certo? Lá nos Estados Unidos é um dos países mais liberal do mundo. Lá tem pena de morte, certo? Mas aí é o quê? É um desvio da teoria. Eles estão fazendo pena de morte lá, mas na base liberal isso não poderia acontecer. Beleza? Vamos seguir então. Tem a Gabriel agora, por favor. O liberalismo, como um todo, visa acabar com a opressão. Opa, Gabriel, é o próximo parágrafo, tá? Pode ler os dois, por favor. Para os teóricos liberais modernos, não havia qualquer justificativa para o controle da vida, do governo e da economia por parte dos monarcas. Isso porque a monarquia absoluta estava assentada no ideal de direito divino, ou seja, os governantes eram pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. O pensamento moderno, já altamente racional, rejeitava essa noção. Para os modernos, era a razão, distribuída entre as pessoas, a responsável por criar um projeto de mundo capaz de impulsionar a sociedade e os indivíduos ao crescimento. Esses ideais, que constituíam o iluminismo, geraram o centro do pensamento liberal,
A capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Ok. Nós estamos falando sobre a questão do direito à vida, né? Direito ao controle da vida. Você já viu aqui. Não há justificativa do monarca. Uma outra palavra para monarca, pessoal, por favor. Uma outra palavra. Rei. Então, não tem nenhuma justificativa para o rei, né? Controlar a vida, né? A questão, esses controles ficam a cargo de quem? Da pessoa que é racional, é da razão. Então, ô Luiz Paulo, eu falei que a gente não ia tratar, mas acabou que não tem jeito, olha só. Por que que o rei... quem era essa pessoa da razão, professor? Eu, você, todos nós, que somos racionais. Nós somos racionais. Nós somos inteligentes, né? Inteligentes a ponto da gente poder aqui, olha, trabalhar, criar as coisas e fazer a evolução acontecer. É uma capacidade individual, certo? Minha e sua. Porque aí acabou que não deu certo, Luiz Paulo. Eu falei que nós não ia falar de religião, mas olha só, os reis, eles só são reis por quê? Porque Deus quer. São pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. Só que eles vão contra a fé e vão contra os reis. Entendeu? Então vai dizer que não tem nenhuma pessoa, nem em nome de Deus e nem em nome de ninguém, que vai ter direito de dominar a minha vida. Quem tem direito de dominar a minha vida? Eu mesmo? Só quem criou a pessoa, que no caso foi Deus, né, professor? Não, mas aí, Luiz Paulo, o que nós estamos conversando aqui? Dentro desse contexto, considera esse negócio de criação de Deus aí? É meio que de acordo com a razão, é você mesmo. Hein, Luiz Paulo, tem sentido falar que Deus é o criador aqui, nesse contexto? Porque aí não fala. Não, na verdade, ele fala contra. Não Sim, só não contra, fala. mas não fala a favor. Luiz Paulo, Luiz Paulo, ele fala contra. Entendeu? Sim, você tá entendendo? entendi. Ele fala contra o outro, só que ele fala a favor dele. Ele se defende. Só quero dizer isso aí, porque não justifica, né, a questão religiosa. A questão religiosa não vale mais. Ela valia antes. Agora, no contexto liberal, ela não vale para essa finalidade. No que vale no contexto liberal a razão, né, professor? A razão. É a razão. E você sendo racional, você não vai fazer nenhuma besteira. Você sendo racional, você não vai ferir contra a sua vida e nem vida de ninguém. Você sendo racional, você vai ter sua propriedade privada e vai manter sua propriedade privada e não vai mexer na propriedade privada de ninguém. E se você for racional, você vai manter a sua liberdade e não vai aprisionar ninguém. Entendeu? Então, no pensamento liberal, uma coisa aconteceu, sabe o quê? A abolição da escravatura. Porque não tem sentido eu ter escravo. Eu tenho que ter, no máximo, funcionários, trabalhadores assalariados, para que eles possam ter dinheiro para comprar os produtos que nós estamos fazendo na Revolução Industrial. Entendeu? Então, ou seja, essa situação que vai sendo posta aí. No 9º ano, nós vamos estudar sobre a abolição da escravatura aqui no Brasil. Professor, John Locke nasceu em que ano mesmo? O John Locke é 1600 e... tá na aula passada, né? Mas é aqui dentro do século XVII. No final dos anos 1600 e tanto. Então demorou para chegar esse conceito no Brasil, né? Sim, chegou o liberalismo, né? A ideia liberal chegou aqui no Brasil 100 anos atrasado só. Coisa pouca, né? Só um século. Só um século. Quantos anos ele viveu, professor? O John Locke? Isso. Não, mas ele viveu o tempo normal, mas as ideias dele que ficaram, né? Porque hoje a organização do governo da Inglaterra... evoluindo, vamos se dizer. Vai se mantendo, né? Outras pessoas foram mantendo ela. Sim, sim. E está repetindo até agora. Nós estamos falando do Locke aqui. Professora, a aula acabou. Plantou a ideia e as pessoas só foram passando de séculos em séculos. Vamos lá, então, pessoal. Nós já estamos no tempo já finalizado aqui, né? Professor, já acabou a aula. Vamos combinar uma coisa. Pessoal, vamos combinar uma coisa. Sobre a questão desse negócio de aula acabou. Você não precisa falar. Nós estamos vendo aqui o horário, certo? Se você achar que você tem que sair, sai da aula e pronto. Pode sair. Não precisa preocupar, não, tá? Só sai. Acabou a aula para você? Sai.
Nós só estamos finalizando aqui os pontos, tá? Nós já conversamos sobre isso aqui antes. Então, pessoal, nós vamos retomar essa aula, como já prevíamos, né? Nós vamos ver aqui, na aula que vem, as questões dos tipos de liberalismo. São 2, econômico e político, tá? Então, obrigado pela participação, obrigado pelas leituras feitas aí, obrigado pela oportunidade do encontro. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor. Bom final de Tchau, semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado. A chamada Tchau, continua da professor. mesma forma, né? É. Ok.